E a gente é muito ansioso, a gente anda muito ansioso. E num mundo que anda em constante mudança, né? Como que a gente. Como a gente pode lidar melhor com a ansiedade? Porque ela tá aqui. Inevitavelmente ela vai estar aqui nesse mundo em constante mudança. Como a gente pode lidar melhor com ela? Aceite que você vai falhar. Você vai falhar. Não é se eu falhar, é quando. Eu vou falhar. Não é se eu perder o compromisso, não é se eu me atrasar. Em algum momento essas coisas acontecerão. Em algum momento eu falharei até diante das minhas próprias expectativas. E tudo bem, porque é assim que vai ser. Eu não tenho condições de acompanhar a velocidade de um computador. E hoje em dia se espera que eu acompanhe a velocidade de um computador. A demanda de trabalho, a demanda dos amigos hoje em dia é uma demanda que, se você responder a um WhatsApp, daqui a pouco tem mais 5. E É. daqui a pouco tem mais 5. Você vai falhar. Você vai falhar com seus amigos, você vai falhar. Isso é uma coisa. E a outra coisa é, pare de tentar controlar. A gente tem a ilusão de que controla as coisas. Na hora que a gente entrega isso e diz eu não controlo. Gente, agora, nesse momento, tem 500 mil coisas acontecendo dentro de mim e completamente fora do meu controle. Minha pressão arterial, minha temperatura, meus batimentos cardíacos, Digestão. tudo está sendo mantido aqui fora do meu controle. Se eu não controlo o corpo que eu habito, o que dirá o mundo que eu habito? Né? E na hora que a gente entende isso, a gente acha que sabe como é que o dia da gente vai começar e como é que vai terminar. Às vezes coincide de ser assim. Às vezes. Mas basta eu sair 5 minutos atrasado e tudo muda. Tem um filme muito interessante, é um filme antigo, acho que é um filme alemão. É Corra, Lola, Corra. Não sei se vocês já assistiram. E esse filme é interessante porque fala exatamente dessa falta de controle da gente. O filme começa de um determinado ponto e termina numa determinada cena. E aí o filme recomeça do mesmo ponto, só que ela acordando 5 minutos mais tarde. E aí é outro filme, porque o cara que ela encontraria, ela já não encontrou, porque ela acordou 5 minutos mais tarde. Aquele carro que ia passar por ela já não passou, então fez toda a diferença e tal. E aí chega num determinado ponto. Aí o filme recomeça, ela acordando 5 minutos mais tarde do que os 5, aí já são 10. Aí é outro filme, é outra história de vida. Aí o filme recomeça, e ela correndo, e o filme recomeça. E cada vez 5 minutos à frente, ela acorda cada vez 5 minutos mais atrasada. É. E a cena final do filme, que é o namorado dela levando um tiro, cada vez a coisa está de uma forma diferente, porque ela chegou 5 minutos depois. Então, basta 5 minutos, basta eu torcer o pé e nada será como eu planejei. Para de querer Mas o controlar. final continuava sendo o mesmo. Não para ela, porque ela tá. pegava a cena de outro jeito, de outro Entendi. lugar. Ela estava em outro momento. Né? Então, nunca era igual, nem para ela própria. Porque pessoas que ela encontrava, ela não encontrou, ou um carro que em um determinado momento bate nela, porque ela passou ali 10 minutos depois, se ela tivesse passado 5 minutos antes, não teria batido. Então, é para mostrar esse descontrole, essa casualidade da vida. Então, eu costumo sempre dizer que a vida é muito como um rio. E as pessoas ficam se debatendo nesse rio, quando elas deviam simplesmente flutuar e seguir. Deixar a correnteza E deixar levar. a correnteza levar e vai aproveitando as paisagens que passam. Às vezes são paisagens bonitas, às vezes são paisagens feias, queimadas, mas vai passar, passa. Vai. Não adianta você tentar apressar o rio. Ele corre sozinho. Então, nesse sentido da ansiedade, ela acaba sendo um movimento de tentativa de controle absolutamente inútil. Ah, você é conformista. Não, eu não sou conformista. Eu só entendo que eu ajo no que eu posso agir. No que eu não posso agir, paciência. Eu simplesmente vivo. Sim. As coisas não são como eu quero. Sim. E para, por exemplo, falar de dor, que a gente falou no começo, que as pessoas não estão mais acostumadas a sentirem dor, Essa aí é a chave. essa é a chave, é sentir dor. Por exemplo, uma palavra que ganhou um significado completamente diferente na minha vida foi a palavra definitivo. Essa palavra ganhou
um significado que ela nunca teve antes na minha vida, depois da morte da minha mãe. Porque por mais que uma coisa seja definitiva, eu ainda existo, eu ainda me movimento, eu ainda... Ah, o namoro acabou, a coisa acabou, ah, fulano foi morar no Japão. Mas quando, de repente, eu me dei conta que a pessoa que eu mais amava neste planeta não existe mais nesse planeta. Não há como. Não, isso é definitivo. Aí a palavra definitivo ganhou um outro sentido para mim. Realmente, aí eu entendi o que significa definitivo. Não existe mais, não há, eu não vou, não interessa, eu não vou mais vê-la, eu não vou mais encontrá-la. Isto é definitivo. Uhum. Ainda que eu sofra um acidente e não vá mais andar, mas eu estou vivo, eu ainda interajo com as coisas. Aí você pode fazer fisioterapia e melhorar. É um definitivo que, né, é um definitivo que me dá possibilidades. Mas a palavra definitivo sem possibilidade, a morte me trouxe. E isso me fez aprender uma coisa muito interessante, que é bom eu não perder tempo, porque acaba. E eu acho que as pessoas perdem muito tempo com bobagem, perdem muito tempo com rancor. Rancor, as pessoas perdem um tempo com rancor, que é uma coisa inacreditável. Às vezes fica anos sem se falar. Anos sem se falar, anos com rancor, anos com uma série de coisas que eu digo, meu Deus, né? Bom... Tá, bom, talvez eu esteja lamentando a minha idade, que daqui a pouco acaba. Mas enquanto não acabar, eu vou brincando de viver. Sim. Você falou sobre palavra que mudou, e eu lembrei do assunto anterior a esse que a gente estava falando. Uma palavra que mudou muito para mim é o aceitar. Porque uma vez, sabe aquela do agradeço, aceito? Sim, sim, sim. Como é que é? Não sei o que, aceito e agradeço, né? Perdoo... Né? Perdoa, agradeço, eu não lembro quais são. São 4 palavras assim e tem um aceito. E aí um dia eu tava respondendo caixinha e aí eu falei sobre esse aceitar. Eu falei, gente, quando eu penso no aceitar, para mim, no meu conceito, não é um aceitar assim, subserviente. Não é um aceito. Tá bom, vida, aceito. É um aceitar de resiliência. Sim, vida, eu aceito. Eu aceito, porque eu vou lidar com isso. Sim. Tão forte quanto eu possa ser, tão criativa quanto eu possa ser para sair da situação. Sim. Mas eu aceito a situação, porque não aceitá-la não vai resolvê-la. Então eu aceito. É mais do que não vai resolvê-la. Eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha. Eu tenho que aceitar. Aceitar, e nisso você está sendo esperta. Aceitar para de se debater com o que não vai ser diferente. Isso não vai ser diferente, ponto final. Então vamos pegar um relacionamento que acabou. A pessoa olhou para você e disse, eu não lhe amo mais, eu amo outra pessoa. Pronto, acabou, eu aceito. Aceitar não significa eu achei bom, eu não vou sofrer. Significa eu não tenho poder sobre isso. E se eu não tenho poder sobre isso, eu não tenho nada a fazer a não ser me submeter. Sim. E refazer os meus cacos internos, já que algo em mim foi quebrado. Eu preciso, de fato, me refazer. Mas você está certa, as pessoas brigam com coisas que são inúteis de serem brigadas. Eu não tenho o que fazer, então eu aceito. Aceitar é se entregar neste sentido. Eu brincava com os amigos na adolescência, era quase uma piada nossa, que eu brincava com uma filosofia boba que era assim, se um problema tem solução, relaxa, porque ele tem solução. Se o problema não tem solução, relaxa, porque ele não tem solução. Assim, já está solucionado. De qualquer maneira, você tem que relaxar, porque de uma forma, se ele tem solução, você pode relaxar, e se ele não tem, você vai fazer o quê? Ficar batendo a cabeça, quebrando... Então, né? Mas é onde é que pega, que as pessoas não conseguem implantar isso, que parece bobo, mas tem alguma coisa interessante aí. É porque quando as pessoas dizem, eu quero uma solução, mesmo para algo que não há solução, o que elas estão dizendo é, eu não quero sofrer. Dê um jeito de eu não sofrer. Quando eu estou dizendo que não tem solução, eu estou dizendo que isso será assim. E você vai ter que se recompor. Vai ter que lidar diante, você vai ter que lidar com isso. E isso você vai lidar com o sofrimento. Porque tem coisas que não é nem normal que eu lide sem sofrimento. Agora, novamente, a gente volta a uma questão que é muito interessante, que é a questão do poder que está dentro do sistema que a gente vive, do sistema social. O poder é dinheiro, né? O poder é o capital. Porque para pensar uma coisa, já que a gente está falando de sofrimento. Hoje em dia, quando a gente fala de depressão, qual é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês? Solidão.
Solidão, tudo bem, mas é porque você está sendo mais subjetiva. Mas talvez a primeira palavra que venha na cabeça da maioria das pessoas é neurotransmissor. Está faltando neurotransmissor. Tem que tomar, né? Está faltando serotonina, está faltando qualquer coisa. Tem que tomar um antidepressivo. Depressão tem que tomar um antidepressivo. Não é mentira, é verdade, está certo. Está faltando neurotransmissor. Agora, vamos pensar uma coisa aqui. Imagine duas pessoas com o mesmo quadro de depressão, mesminho. As duas pessoas estão sem dormir, estão sem comer, estão sem ânimo para se levantar, tiveram o humor rebaixado, a saúde física foi rebaixada. Os dois estão com as mesmas queixas de sintomas de depressão, as mesmas. Isso é perfeitamente possível. Só que esta pessoa daqui é uma mãe que caiu em depressão porque o filho dela se suicidou. E este daqui é um homem que caiu em depressão porque ele perdeu o emprego e está desesperado com isso, sem poder pagar as contas dele, a escola dos filhos, as coisas todas. É a mesma depressão. Medicamente é, mas não é a mesma depressão. A gente não está falando da mesma coisa. Tudo não se resume à bioquímica do corpo. Isso não é real. Então, para falar de ciências humanas, eu preciso de um outro repertório. E essa é uma discussão que eu já vi vocês terem aqui. Ah, é ciência, não é ciência. Não é. Porque, na verdade, o que se tenta fazer é igualar as ciências humanas às ciências naturais. As regras são as mesmas para as ciências naturais e para as ciências humanas. Não são. Não são. Mas, ao se fazer isso, se tenta dar um peso maior às ciências naturais e ao que segue o processo das ciências naturais e rebaixar o que não segue esse processo. E eu não estou dizendo que o processo das ciências naturais não são importantes. É importante grupo de controle, duplo cego, é importante isso tudo para entender as coisas, para fazer vacinas e tal. Eu só estou querendo dizer que eu não consigo sobrepor esse repertório científico das ciências naturais às ciências humanas como se fosse uma xerox. A depressão é falta de neurotransmissor também, mas não é só isso. É muito mais do que isso. Uma mãe que perdeu um filho por suicídio e que está com tais sintomas depressivos e o cara que perdeu o emprego, se os dois forem no médico, vão receber o mesmo remédio, mas eles não estão com a mesma depressão. Não é a mesma coisa, porque há uma dinâmica interna diferente. Então a gente precisa talvez começar a pensar que para falar de ciências humanas, a gente precisa de um outro repertório. Aonde quer que você esteja, se você estiver no nível do mar, a água, ao atingir 100 graus, ela vai ferver. Isto é ciência natural. Onde você tiver a água a 100 graus, a nível do mar, vai ferver. Isso não se aplica aos seres humanos. Isso não é assim.